Não pare de sonhar. A única coisa que pode parar a igreja é se o inferno tirar de nós a esperança da glória, tirar de nós a alegria, na certeza de que Deus pode todas as coisas. Sonhe grande. Sonhe grande. Sabe qual é a graça de sonharmos grande, irmão? Quando a gente começa a sonhar grande, a gente é levado para uma atmosfera em que a gente não consegue mais fazer por nós mesmos. A gente começa a entrar numa zona em que esse sonho só pode se tornar real se o próprio Deus fizer por nós. E é esse o caminho de milagres que Deus tem para nós. A gente se esqueceu, talvez em algum momento na jornada, que o que Deus nos chamou para viver é o sobrenatural, supernatural. É algo que não é normal, não é habitual, não é comum, não é ordinário, não faz sentido, não tem lógica, a física não explica, a gravidade não explica, as leis naturais não explicam. Na verdade, pelo contrário, elas têm que ser contrariadas, confundidas, elas têm que ser confrontadas, envergonhadas. Isso é caminhar por fé. O problema é que a gente, sem perceber, a gente está conseguindo crer desde que faça sentido, pessoas concordem, faça a lógica, as contas fechem. Isso não é fé. É importante sermos planejados em relação ao futuro, mas dentro do nosso plano, tudo tem que começar por um pressuposto: o Deus do sobrenatural vai me surpreender. Temos que saber para onde estamos indo, sim. Mas antes de começarmos a correr, a gente tem que sair de um ponto em que a gente sabe para onde Deus está nos convidando a chegar. Não tem a ver com planejarmos e fazermos estratégias, porque o nosso ano pode ser transformado do nada, de cabeça para cima, como foi 2020. Quantos planos foram frustrados? Quantos planejamentos foram quebrados? Quantas resoluções de final de ano foram completamente anuladas, canceladas? Mas quando parecia que tudo estava fora de controle, Deus nos surpreendeu, mostrando que Ele continua sendo Deus. A soberania de Deus, irmão, faz com que quando nada mais faça sentido para a gente, Deus começa a revelar que sempre fez sentido para Ele. Eu quero te fazer esse convite: comece a sonhar sonhos que só Deus poderia fazer por você. Irmão, Davi, a gente olha para a história de alguns heróis da fé e é interessante, só Deus poderia ter feito Davi reinar. Só Deus poderia ter feito José governar. Só Deus poderia ter aberto o mar para o povo passar. Só Deus poderia ter feito Jesus ressuscitar. Só Deus poderia ter feito você. Só Deus poderia ter feito você. A ciência, ainda muito confusa, tenta explicar que através da evolução, uma microcélula se multiplicou e tornou todas as espécies que a gente conhece reais. Isso é tão absurdo, mas é mais fácil para quem não crê no poder de Deus crer numa teoria como essa do que entender que existe alguém superior a todos nós, que criou todas as coisas e passeia na eternidade. É mais fácil entender que uma microcélula transformou ao longo do tempo homens, mulheres com estilos diferentes, vozes diferentes, cores de pele diferentes, animais diferentes, e todas as cascatas e todas as planícies e o pôr do sol e tudo que existe nisso aconteceu por causa de um Big Bang. Eu vou te explicar o que é o Big Bang. O Big Bang é o haja de Deus dizendo: haja luz, haja criação, haja o novo. O Big Bang nada mais é do que tudo aquilo que existe se curvando a um Deus que já existia, quando nenhum de nós sabia o que Ele era, o que Ele fazia, o que nós éramos. Antes de tudo isso que a gente consegue tocar existir, Ele já era Deus. Quando tudo que é natural for confundido, Ele continua sendo Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, esse precisa ser o nosso estilo de vida. Supernatural, esse é o nosso lifestyle, esse é para isso que a gente nasceu. É crermos no impossível, é vermos o invisível, é tocarmos o intocável, é tratarmos as coisas que não são como se já fossem. É natural para nós. Para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus, é o que a Bíblia fala. Cara, vocês são loucos, vocês estão pensando que no meio do Covid pode existir um romper? Não só pode, como aconteceu e não vai parar. No meio do Covid é possível prosperar? É possível prosperar. No meio do Covid é possível avançar? É possível avançar, porque Deus não depende dos cenários para fazer, Ele confunde os cenários e Ele cria novos cenários. No meio da Babilônia,
Deus fez coisas grandes. No meio do deserto, Deus fez coisas grandes. No meio da fornalha, Deus fez coisas grandes. No meio de uma cova de leões, Deus fez coisas grandes. No meio da prisão com José, Deus fez coisas grandes. No meio do inferno, ao terceiro dia, Deus chamou Jesus de volta à vida e Ele ressuscitou. Talvez você está dizendo, o cenário não é o melhor, André. E a minha pergunta é, existe algum cenário mais difícil do que o próprio inferno? O meu cenário não é o melhor, André. Paulo e Silas louvavam e as cadeias se romperam. José aguardava pela promessa e a promessa se cumpriu. Davi fazia o que Deus o chamou para fazer. Enquanto pastoreava, Deus o ungiu a rei. Não importa o cenário que você está, irmão. O Deus de milagres pode mudar completamente a nossa história. Eu quero falar sobre sonhos porque eu fui enviado por Deus para pastorear uma geração que parou de sonhar na terra dos sonhos. Salmos 145 diz, grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Então uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos e eles anunciarão os seus atos poderosos. Irmão, eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Tem um movimento de oração nascendo no coração da nossa igreja. Tem uma igreja global nascendo no coração de um bairro haitiano em Miami com brasileiros. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. It's global. Eu vou usar algumas das poucas palavras que eu aprendi essa semana, ok? It's global, powerful, supernatural. Tem algo novo nascendo no coração de Miami, tem algo novo nascendo no coração de Little Haiti, mas eu quero que você entenda que Deus está mais preocupado com que algo novo nasça no seu coração primeiro. Tem uma citação do Bill Johnson, ele diz, pessoas transformadas transformam cidades, cidades transformadas transformam estados, estados transformados transformam nações, nações transformadas tocam a terra. Já somos quase 25 nações conectadas exatamente agora. E eu quero te fazer um convite a pensar nos próximos dias o que é impossível para o Deus impossível. É para esse lugar que Deus quer te chamar. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você é empresário, sonhe grande, volte a sonhar. Você é missionário, volte a sonhar. Você tem um chamado pastoral, volte a sonhar. Deus te prometeu uma família, parece impossível, volte a sonhar. Filhos que ainda não foram gerados estão esperando você dar nome para eles. Nações que ainda não foram tocadas estão esperando você orar e se posicionar para alcançá-las. Irmão, existe algo poderoso em Deus, novo em Deus, que ainda não aconteceu, porque você ainda não deu os primeiros passos de fé. O meu convite, o meu conselho, o meu clamor para você nessa manhã é: não pare de sonhar. A única coisa que pode parar a igreja é se o inferno tirar de nós a esperança da glória, tirar de nós a alegria, na certeza de que Deus pode todas as coisas. Martin Luther King tem uma frase que eu sou apaixonado, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa em 2021, irmão, não é o tamanho da crise, mas é a ausência da voz profética da igreja. O que me preocuparia em 2021 não é o tamanho do rombo financeiro, mas é a ausência das nossas sementes de generosidade, de fé. O que me preocuparia em 2021 não é, irmão, a ausência de toda essa epidemia, mas é nós nos esquecemos que Isaías 53 continua sendo real hoje. O que me preocuparia em 2021 não é se um novo lockdown fechar as portas da igreja, é se nós fecharmos as portas do nosso coração para a voz da igreja. O que me preocupa não é o que pode acontecer naturalmente, mas é se a gente se esquecer que Deus continua agindo sobrenaturalmente. Sonhe grande, irmão. We have a dream. You have a dream. Amen? Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra está dando um convite para a gente, está dizendo aí, a luz de Deus em você vai brilhar e as pessoas vão enxergar Deus porque vão enxergar você. As pessoas vão acreditar no que Deus pode fazer porque vão ver o que Deus pôde fazer em você. Essa é a dinâmica, irmão.
As pessoas vão ver você tão apaixonado que vão se apaixonar. As pessoas vão ver você tão incendiados que vão se incendiar. As pessoas vão ver vocês tão satisfeitos que elas vão querer se satisfazer também.